E se o maior indicador de sucesso na vida não for o talento, nem as aptidões, mas sim aquilo que nos limita? E se o que impede a gente de avançar for, na verdade, a chave para destravar todo o nosso potencial? Essa é a provocação central do material que a gente tem em mãos hoje, uma análise bem profunda do livro Pare de se Sabotar e Dê a Volta por Cima, do Flip Flippen. A missão aqui é explorar uma ideia, assim, bem contraintuitiva, né? Totalmente. A de que o caminho para o sucesso não é só focar no que a gente já é bom, mas ter a coragem de encarar de frente as nossas maiores fraquezas. E para entender o peso disso, o autor já abre com uma história real que é, assim, quase um soco no estômago. É a história da Janice e do Tony. Ah, sim? Ambos adolescentes, com passados bem difíceis, cheios de potencial, mas, sabem, com uma autoconfiança quase inexistente. Aí, 10 anos se passam, a Janice se forma em direito, vira uma advogada de sucesso, já o Tony foi preso por homicídio. É um contraste brutal, e a pergunta que fica é: o que aconteceu, né? Os dois partiram de um ponto muito parecido de vulnerabilidade, de baixa autoconfiança, só que o Tony carregava uma limitação a mais que se provou fatal, que era a falta de autocontrole. Exatamente. Uma falta de autocontrole ligada à raiva. Esse era o peso que mantinha ele preso no chão, sabe? A Janice, por outro lado, conseguiu de alguma forma trabalhar a autoconfiança dela e decolar. A história deles ilustra perfeitamente a tese do livro. Que não são os talentos que definem até onde a gente vai. Isso, mas sim as limitações que a gente se recusa a enfrentar. Elas são, na verdade, a verdadeira fronteira do nosso sucesso. Isso é muito interessante porque vai totalmente na contramão de muito do que se ouve hoje em dia sobre foque nos seus pontos fortes e ignore o resto. O livro basicamente desafia duas teorias muito populares de autoajuda. Sim, a de que a personalidade é fixa. E essa de que a gente deve só potencializar o que já faz bem. Exatamente. E o autor argumenta que focar só nas forças é uma estratégia incompleta e às vezes até perigosa. Ele usa um exemplo ótimo. Imagina uma pessoa extremamente criativa, cheia de ideias, mas com zero autocontrole, zero disciplina. Certo. Dizer para essa pessoa seja mais criativa não resolve nada. Na verdade, pode até piorar, sabe? Sem a estrutura do autocontrole, toda aquela criatividade se perde, vira frustração. A proposta do livro, a tal superação das limitações pessoais, é que a mudança é imperativa. É um jogo de duas mãos. Maximizar as forças, sim, mas ao mesmo tempo trabalhar para minimizar as fraquezas que sabotam tudo. E para visualizar essa ideia, o livro traz uma metáfora central que eu achei muito, muito poderosa, a do balão de ar quente. A imagem é a seguinte: estamos todos numa grande corrida de balões. Certo. Alguns balões estão presos no chão por cordas bem grossas. Outros até conseguem subir um pouco, mas não vão muito longe, porque a cesta está cheia de pesos desnecessários. E essas cordas e pesos, claro, são as nossas limitações pessoais. A arrogância, a falta de confiança, a necessidade de agradar todo mundo, a raiva, são os comportamentos que impedem a gente de ganhar altitude, né? Exato. A jornada que o livro propõe, então, não é sobre colocar mais gás no balão. É sobre identificar quais são essas cordas, quais são esses pesos e ter a coragem de cortar e jogar tudo fora. Só assim o balão pode finalmente voar livre. Ok, então vamos começar a cortar essas cordas. Para entender como elas funcionam, o autor estabelece as 5 leis das limitações pessoais. Acho que é um bom ponto de partida. A primeira lei é a base de tudo. Todos temos limitações pessoais. Ninguém escapa. O interessante é como o livro categoriza essas limitações para ajudar a gente a focar no que realmente importa. Primeiro, existem as inconsequentes, tipo ter pouco senso estético ou ser muito alto. Isso, coisas que geralmente não definem o nosso sucesso. Depois vem as delegáveis. A pessoa que é cronicamente desorganizada, por exemplo. É uma limitação real, mas ela pode contratar um assistente, usar aplicativos. A solução pode vir de fora. Exato. E aí a gente chega na terceira categoria, que é o foco do livro todo. As intransferíveis. E aqui a coisa fica séria. Estamos falando de baixa autoconfiança,
falta de autocontrole, agressividade, passividade. Padrões de comportamento, né? São padrões de comportamento que só a própria pessoa pode mudar. Essa distinção é fundamental. Uma coisa é contratar alguém para organizar a sua agenda. Outra bem diferente é terceirizar sua paciência ou sua coragem. É um trabalho interno. Totalmente. E mesmo quando a limitação é nossa, o livro argumenta que a gente tende a ignorar, o que me leva para a segunda lei. Não é possível transpor as limitações que não enfrentamos. E a história que ele usa para ilustrar isso é fantástica. É sobre como caçadores na Ásia capturam macacos. É uma armadilha genial e ao mesmo tempo cruel. Eles pegam um coco, fazem um buraco pequeno, só o suficiente para a mão aberta do macaco passar, e colocam uma fruta lá dentro. Nossa! O macaco, curioso, enfia a mão, agarra a fruta, e aí a mão fechada, segurando o prêmio, não passa mais de volta pelo buraco. Essa imagem do macaco é muito forte. É quase doloroso pensar nisso, porque é fácil ver como a gente mesmo faz isso. O macaco só precisaria soltar a fruta para ser livre, mas ele fica tão obcecado em segurar aquilo. E acaba sendo capturado. Exato. A gente se apega a um rancor, a um emprego que odeia, a um hábito ruim, só porque não consegue abrir a mão. É a metáfora perfeita para a autossabotagem. O macaco se torna prisioneiro da própria ganância, da teimosia. Ele escolhe a negação em vez da liberdade. Isso nos leva direto para a terceira lei, que mostra como essa fruta afeta tudo. A lei diz: nossas limitações atuam em todas as esferas da nossa vida. E o caso que ele conta aqui é bizarro, quase inacreditável. A história de um executivo brilhante, o Richard, que tinha uma protuberância enorme na testa, tipo do tamanho de uma bola de golfe. Sim, um efeito colateral do uso de esteroides na adolescência. E o mais chocante é que ninguém na empresa, absolutamente ninguém, tocava no assunto. Todos fingiam que não viam, achando que estavam sendo educados. Essa conspiração do silêncio é um ponto crucial. As pessoas ao nosso redor, muitas vezes com as melhores intenções, evitam abordar nossas limitações mais óbvias. Foi o autor do livro, numa sessão de coaching, que perguntou na lata: Richard, o que é isso na sua testa? Que coragem! Pois é. Depois do choque inicial, o Richard se abriu e, o mais importante, depois da conversa, ele procurou um médico e descobriu que aquilo era perigoso e precisava ser removido. A história, embora seja um caso físico, extremo, ilustra como a nossa negação é muitas vezes reforçada pela negação dos outros. É uma dinâmica social muito complexa. As duas últimas leis são mais diretas, mas fecham bem o raciocínio. A lei número 4 é que as imitações estão atreladas às tarefas. Um comportamento agressivo de um técnico de futebol pode ser útil ali na beira do campo. Mas seria desastroso para um professor de jardim de infância. Exato. O contexto é tudo. E a lei número 5 é a consequência de todo esse trabalho. Quem tiver menos limitações, vence. E aqui é importante esclarecer o que vence significa, né? Não é sobre ser perfeito. É sobre quem aprende a identificar e minimizar as limitações significativas. As cordas que realmente estão segurando o balão. Quanto menos peso inútil a gente carrega, mais alto vai. Basicamente isso. Certo. Agora que a gente entendeu a teoria, a parte mais interessante é ver como isso funciona na prática. O livro identifica as 10 principais limitações fatais, que são tipo arquétipos de comportamento. Vamos focar em 3 que ilustram bem os extremos: o excesso de confiança, a falta dela e a dificuldade de dizer não. Vamos começar com o oposto da humildade, o perfil à prova de balas. O à prova de balas é aquela pessoa excessivamente confiante, que se acha infalível. E o exemplo histórico que o livro usa é perfeito e terrível: Napoleão e a desastrosa invasão da Rússia em 1812. Sei. Ele partiu para a campanha com o maior exército que a Europa já tinha visto, quase 500 mil soldados. Ele estava convencido de que seria uma vitória rápida, fácil. Só que não foi nada disso. A campanha foi um desastre completo. Fome, doenças, o inverno russo. No final, quando ele bateu em retirada, restavam menos de 10 mil homens. Menos de 10 mil dos quase 500 mil que partiram. E a parte mais inacreditável é que, mesmo diante dessa catástrofe humana, a confiança cega do Napoleão não se abalou.
Ele voltou para Paris e declarou a campanha como uma vitória estratégica. Essa é a essência do À Prova de Balas. Eles vivem numa realidade paralela, onde os fatos não importam, só a própria percepção. É o tipo de pessoa que, mesmo com o GPS gritando vire à direita, insiste que conhece um atalho melhor e leva todo mundo para um beco sem saída. O perigo é que eles não arriscam só o futuro deles, né? Exato. Arriscam o de todos que dependem de suas decisões. É assustador. Agora, vamos para o extremo oposto. A ostra, a pessoa que sofre com a falta de autoconfiança. O livro conta o caso de Casey Atwood, um jovem e talentoso piloto da NASCAR. A equipe dele estava patinando, em 23º lugar, e ninguém entendia o porquê. A análise de comportamento revelou o problema. O Casey tinha uma combinação perigosa para um piloto de corrida: baixíssima autoconfiança e altíssimo autocontrole. Mas espera aí, autocontrole não é uma coisa boa? Como isso pode ser uma limitação? Depende do contexto, essa é a chave. Para um contador ou um cirurgião, autocontrole é uma virtude indispensável. Mas para um piloto de corrida a 290 km por hora, essa combinação o tornava medroso. Ah, entendi. Ele hesitava, tinha medo de arriscar, não aproveitava as frestas para ultrapassar. Em uma corrida, uma fração de segundo de indecisão custa a vitória. O talento dele estava todo lá, mas a ostra dentro dele o impedia de usar. Faz todo sentido. E para esse perfil da ostra, o livro traz uma solução que veio da sabedoria do avô do autor. É uma história simples, de quando o autor tinha 12 anos e jogou muito mal uma partida de beisebol. Ele estava arrasado. Se remoendo, né? Exato. O avô olhou para ele e disse apenas 3 palavras: esvazie sua mochila. É uma lição simples e profunda. A ideia é não carregar o peso das derrotas e dos erros do passado. O avô explicou que, ao guardar o equipamento sujo de terra na mochila, o menino também estava guardando a frustração do jogo perdido lá dentro. Entendi a metáfora. A lição é: aprenda com o que aconteceu, analise os erros, mas depois, simbolicamente, esvazie a mochila. Você não pode jogar a próxima partida olhando para trás e lamentando a anterior. Esvazie sua mochila. Vou guardar essa. Agora, vamos explorar um perfil que, na superfície, parece uma grande virtude, mas que o livro classifica como igualmente limitador: o docinho de coco. Ah, o docinho de coco. Todos nós conhecemos um. É aquela pessoa que não sabe dizer não. Ela sempre se oferece para ajudar, cobre o turno do colega de trabalho, assume responsabilidades que não são dela e, no fim do dia, está completamente sobrecarregada. Sabe, esse perfil é complicado. Na nossa cultura, ser prestativo e ajudar os outros é visto como uma virtude máxima. O livro não está correndo o risco de soar egoísta ao criticar justamente isso? Essa é a questão central. E o livro aborda isso de uma forma muito inteligente, com a analogia da máscara de oxigênio no avião. Boa. A instrução de segurança é universal e clara. Em caso de despressurização, coloque primeiro a sua máscara e só depois ajude os outros. Por quê? Porque se você desmaiar por falta de oxigênio, não vai conseguir ajudar ninguém. O conselho não é sobre ser egoísta, é sobre ser eficaz. Só podemos cuidar dos outros de forma sustentável se primeiro cuidarmos de nós mesmos. Exatamente. Ou seja, o docinho de coco, na ânsia de resgatar todo mundo, acaba esgotando o próprio oxigênio e no fim não serve para ninguém, nem para si mesmo. E pior, acaba estimulando a irresponsabilidade nos outros. Precisamente. Não se trata de parar de ajudar, mas de encontrar um equilíbrio saudável. Ajudar é nobre, mas não ao ponto de comprometer a própria saúde e capacidade de funcionar. Então, vimos como o excesso de confiança do À Prova de Balas, a falta dela na ostra ou a necessidade de agradar do docinho de coco funcionam como esses pesos que seguram nosso balão, né? Impedindo a gente de voar mais alto. E a mensagem principal do material não é só diagnosticar esses problemas, mas focar na ação de uma forma inteligente. Isso me lembra a analogia final do autor, sobre ter uma aula de golfe. Certo. Um bom instrutor não chega para um iniciante e lista 10 coisas que ele precisa corrigir na tacada de uma vez. Isso só gera confusão, paralisia. É informação demais, a pessoa trava. Isso tira um peso das costas, na verdade. A ideia de que não precisa consertar tudo de uma vez. Exatamente.
Um instrutor eficaz identifica o único ajuste que vai trazer o maior benefício imediato e foca só nele. Primeiro, vamos corrigir só sua postura. Esquece o resto. Depois que a postura vira um hábito, vocês passam para o movimento do quadril. Um passo de cada vez. Isso torna a tarefa do autoaperfeiçoamento menos assustadora e muito mais estratégica. A ideia é: identifique a sua principal limitação, a corda mais grossa que está segurando o seu balão agora, e coloque toda a sua energia em cortá-la. O mais fascinante aqui é a tensão entre duas ideias que o livro apresenta. A primeira é que nós somos péssimos em enxergar nossas próprias falhas, como o caso do Richard mostrou. A segunda é que só a gente mesmo pode consertar essas falhas, porque elas são intransferíveis. É um paradoxo e tanto, não é? O livro não oferece uma solução fácil, mas sugere que o primeiro passo para a mudança não é necessariamente uma autoanálise profunda e solitária, mas sim o ato de coragem de buscar um feedback honesto. E isso nos leva a uma reflexão final, então. Isso. Um pensamento para fechar nossa análise. O livro deixa claro que a nossa autoavaliação é quase sempre falha. A gente tem pontos cegos gigantescos. Então, se não podemos confiar plenamente em nós mesmos para identificar o problema, Aí fica a pergunta. Uma pergunta que não é para ser respondida de imediato, mas para ser levada e refletida. Se não houvesse absolutamente nenhum risco de julgamento, de constrangimento ou de estar errado, qual seria a opinião brutalmente honesta que uma pessoa de confiança que realmente se importa com a gente daria sobre a principal corda que está segurando o nosso balão? E, talvez mais importante, a gente estaria pronto para ouvir a resposta.